E aí? Pois é, hoje já tá de noite, por isso que eu tô nessa luz muito forte. E também que é bom, né? Pra ter um bom cenário. E, pois, sim. Ontem foi um vacilo atrás do outro. Cheguei em casa, não consegui dormir adequadamente, sem o celular. E essa é uma coisa das coisas que eu tenho que fazer. Não dormir com o celular, porque o meu comum mesmo, há muito tempo, desde a adolescência, é assistir alguma coisa no celular até eu dormir. Temos que dormir sozinhos, sem precisar de um celular ou de alguma coisa assim. Então ontem foi muito vacilo, hoje não consegui acordar na hora certa, acordei 5 horas depois, então ontem quando eu estava acordado às 5 horas, hoje eu estava dormindo em todo esse período. Pois sim. Com isso demorou bastante, né? Pra eu acordar, despertar, fazer as coisas em casa. Ainda assim consegui fazer comida. E é isso aí. Consegui fazer comida, tinha um trabalho pra fazer hoje também. Meu, trabalho árduo. Esse daí foi difícil mesmo de fazer. Mas olha, eu vou até mostrar porque ele foi bem tranquilo. Apesar de eu não ter conseguido fazer todas as coisas conforme eu gostaria de ter feito, mesmo que não feitas da maneira com qual eu gostaria. Mas, pois é, eu fiz um trabalho de inferência estatística, ó. Eu espero que você consiga ver aí, né? Talvez não tão bem. Óbvio, muito legal, né? Tá tendo esse negócio aí do ChatGPT? E aí, a gente usou, né, pra fazer a equipe. É um detalhe a mais. Mas da hora, né? É um trabalho, a gente fez uma pesquisa sobre como as pessoas se sentem ao comprar online. Então, aqui a gente vai mostrar, tipo, a segurança que as pessoas sentem, a média, a moda, né? O que as pessoas mais colocaram. E aí tem alguns outros testes. E isso, no básico, é pra gente conseguir ver as tendências, né? Como as pessoas estão se sentindo, se tem alguém que tá se sentindo muito mal em relação à segurança, em relação às compras na internet. Demorou pra fazer esses slides, tá? Demorou pra fazer as análises e pra fazer os slides também. Mas deu certo, né? Deu tudo certo. Deu tudo certo. E eu passei o dia todo fazendo isso. Eu poderia ter passado só um terço de um dia que eu acordo normal, mas não foi o que aconteceu. Então, como eu tava bem focado, eu realmente acordei tarde, eu não quis me envolver muito em gravar vídeo e tal. Mas vamos lá, Jeremias 1:5. Antes que te formaste do ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então, Deus prometeu algo, meu, gigantesco, assim, algo muito poderoso, né, na vida de Jeremias. Deus realmente mostrou que ele era Deus e os planos que ele tinha na vida de Jeremias. Mas aí Jeremias fala assim: Então disse eu, Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu ainda sou menino. Então, os empecilhos, né? Os empecilhos mesmo. Às vezes a gente fala que nós somos assim mesmo, que a gente não sabe fazer tal coisa, que nós não sabemos fazer outras. A gente acaba colocando empecilho, né? E se diminuindo mesmo. E aí Deus vem falar no versículo 7: Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, mostra muito a fidelidade, né, de Deus, mostra muito como Deus continua fiel mesmo quando nós não estamos fiéis em nós mesmos. Mostra a fidelidade de Deus com a sua palavra. Porque Jeremias falou, eu não sei, eu não sei, tá ligado? Eu não sei, eu sou menino, não vai dar pra mim. E não foi assim também, Elias falou, eu sou pior do que os meus pais, eu não sou melhor do que os meus pais, tendo crises mesmo. Mas Números 23, versículo 19, vai falar que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Deus tem uma promessa. Deus tem um propósito na nossa vida e ele não deixa de cumprir os seus propósitos.
Ele não deixa de cumprir, ele não fala e deixa de agir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas em Deuteronômio 7, versículo 9, fala uma coisa muito interessante. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, a gente vai levar para as pessoas, por exemplo, que já foram cristãs, as pessoas que às vezes são cristãs mesmo, mas deixam de obedecer às palavras de Deus, deixam de obedecer aquilo que Deus fala para elas. Por exemplo, Deus fala para ela fazer A, mas ela faz B. Deus fala para ela ir por um caminho, mas ela vai por outro. Deus fala para ela escolher alguma coisa, mas ela escolhe outra. Deus fala para ela fazer, ela não faz. Deus fala para ela não fazer, e ela faz. E é uma coisa muito interessante, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, caso ele fala e deixa de agir, acaso ele promete e deixa de cumprir. Mas aqui vai dizer que Deus mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, é uma coisa muito interessante mesmo, que eu sempre venho dizendo, não por aqui, mas que eu sempre penso mesmo: quem impedirá o agir de Deus? Quem impedirá o agir de Deus? Ninguém, mas quem impedirá o agir de Deus na nossa vida? Quem impedirá os seus propósitos, os seus planos? Exato. Exatamente. Nós mesmos. Nós mesmos. Nós mesmos. Nós mesmos impediremos o agir de Deus. Porque a Bíblia não vai se contradizer. Ela não se contradiz mesmo. Você continua sendo fiel, continua obedecendo os mandamentos de Deus, não se preocupe. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu na nossa vida. Mas e Moisés? A terra prometida foi prometida a Moisés, mas Moisés não entrou e Deus vai falar: pois fostes infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, não santificando o meu nome no meio deles. É o básico. Deus falava para Moisés fazer uma coisa, ele fazia outra. Quem impedirá o agir de Deus na nossa vida? Nós mesmos. E é por isso mesmo que hoje eu me importo tanto com a hora que eu acordo, com as coisas que eu faço no meu dia, com o que eu consumo quando estou acordado, com tudo que eu faço. Porque eu não quero impedir o agir de Deus na minha vida. Eu quero que as promessas do Senhor sejam cumpridas. E eu quero me esforçar para isso. Eu quero me esforçar para isso. E vai falar lá em Mateus 11, versículo 12, vai dizer: desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Então tem que ter esforço, força, para alcançar o reino dos céus. E para que o Senhor cumpra todos os propósitos que Ele tem nas nossas vidas. Porque hoje em dia as pessoas têm o costume de dizer: você não morre com promessa. Morre. Dá para morrer com promessa sim. É só você não obedecer a Deus, é só você não amar os seus mandamentos. Seja um rebelde e você verá que tem sim como morrer com as promessas. Quem impedirá o agir de Deus? Nós mesmos. Por isso, sem medo, né? Sem medo. Então eu tô bem calmo hoje, né? Tô bem relaxado. Não tô fazendo um vídeo gigantesco, um vídeo imenso, porque eu vacilei ontem jogou pra hoje eu não posso vacilar. De verdade, porque senão acaba um abismo chamando outro abismo, né? Então alguma hora eu tenho que parar de ficar caindo nos abismos, tem que ficar no mesmo lugar e tem que começar a subir as escadas e não rolar por elas. São 61 dias. E mesmo que eu erre 1 ou 5 dias, ao menos que eu aprenda com esse erro e grave um vídeo falando pra vocês. Então, um abismo chama outro abismo, um abismo leva a outro abismo. Só não posso ficar entrando em um abismo atrás de outro. Tem que arrumar as coisas. Bora arrumar.
Bora arrumar. Porque apesar dessas coisas estarem acontecendo, eu ainda assim tô conseguindo ter o meu dia, né? Hoje eu fiz as coisas que eu precisava fazer. Todas. Poxa, eu queria ter feito mais. Mas o Senhor continua sendo fiel. E é o que eu falo, Deus é fiel. Ainda que nós não sejamos fiéis em nós mesmos, na nossa força, naquilo que nós somos, naquilo que nós podemos fazer, Deus é fiel. E Ele permanece sendo fiel, mesmo quando nós não temos forças. E na verdade o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, foi quando Jeremias falou que ele era menino que Deus foi lá e falou: Não, vou te levar para as nações, não temas, tá ligado? Tamo junto, olha só. É um vídeo com poucos cortes e eu pouco vou ter que me esforçar amanhã para poder editar esse vídeo, o que é bem adequado. Tamo junto, galera. Tamo junto.